Boa tarde a todos. São exatamente 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estamos hoje em mais um estudo sobre o livro Despertar da Consciência, do Atual Anjo, que está na 8ª edição, Sebastião. Essa edição já está pronta, é só ir para a prensa, para a gráfica. Mas agradecendo a presença de todos, e nós estamos iniciando o nosso estudo do tema Querer, Saber e Amar. Hoje nós iniciaremos o entendimento desse pilar Querer, Saber e Amar, e nos próximos 3 meses nós estudaremos cada trecho, cada item individualmente, para que a gente possa entender o processo. Nós estamos na introdução do livro Despertar da Consciência, do Atual Anjo, que hoje nós vamos falar do Querer, Saber e Amar. Então, Leon Denis e Miramês, respectivamente, traçam o roteiro. E todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-lo. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade pode transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem inspira o governo. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui de amor que contempla em agir sem agir, mas do que se aplica espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Ponto. Partindo desse princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Então, eu vou reler. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então, eu vou ter uma proposta e vou movimentar dar aquele impulso, dar aquele convite. Poxa, eu quero tomar água. Eu dei um impulso. E saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e da lei,
o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças, que para mim seriam as forças do inconsciente, que procuram conquistar, e dos elementos a quem aspiram governar. Então eu preciso de ter um entendimento de como eu vou pegar essa água, de como eu vou agir de forma que essa água ela sorva a minha sede, entendeu? E acima de tudo, é preciso amar, é preciso eu vivenciar, pegar a água, sorver a água, sentir a água, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas das vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecundas, centuplica-lhes os recursos. Não se trata do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo, aquele que busca o bem de todos como eterno princípio. Partindo desse princípio, não erraremos o caminho, que nos leva à harmonia interna, que aí gera a expansão da consciência, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Então, eu diria que eu preciso querer. Como diz a lição, nós precisamos do amar e do instruir, porque são os verbos basilares, para que a gente possa sedimentar o alicerce. Então, se eu sei como agir, como fazer, eu terei condições de conduzir os ensinamentos. Agora, o amar, esse amar, vamos dizer que casando com o instruir, que é o verbo basilar, os dois verbos, seria, vamos dizer assim, um casamento para que possa, vamos dizer assim, com que o nosso caminho não esteja errado, para que a gente saiba como fazer. Para mim, esse amor é como um princípio inteligente que vai se unir para poder dar a base para que não haja o erro. Ponto. Essa é a base do nosso estudo. Então, a nossa base estava sempre. Nós sempre queremos. Mas um querer sem compreender o caminho a ser efetuado. Entendeu? Então, não basta querer uma coisa. Nós sempre fomos para as casas espíritas em busca de querer algo mais. Mas muitas vezes nós passamos esse esforço no saber para outras pessoas. Então, quando nós fomos conscientizados que nós faríamos parte desse trabalho e não dependeríamos de um passe ou de um palestrante, isso foi encontrado dentro da casa da Fraternidade Espírita aqui, Joana de Ângeles. Todos tiveram oportunidade. Então, o primeiro trabalho que eu peguei na casa, logo que cheguei, dividido em turmas, e eu me lembro muito bem que eu peguei o Paulo, ficou eu e o Paulo, e nós íamos falar sobre as formas de pensamento. Então, foi uma das primeiras oportunidades que eu fui buscar em outros livros, em livros da casa, em livros fora, e para trazer aquele conteúdo que eu, apesar de muito tempo dentro da casa espírita, pouco compreendia. Então, aí eu fui em busca da informação, entendeu? Então, o saber é quando você predispõe
a fazer o seu caminho. E essa é a disposição nova nossa. E o amar é a ação, é a experiência do querer que precede a vontade e depois do saber, procurar as melhores informações, está preparado para a experiência, que se tornará o amor. E amor, na verdade, é a vivência dessas experiências. Enquanto está no querer e no saber, ainda falta um tripé dessa informação. Beleza? Porque se tornava bastante fácil, durante muito tempo da minha vida, buscar a casa espírita e interessado no passe no final da reunião. Então, nós íamos ali, pouco compreendíamos, muitas vezes como uma girafa, com o corpão bem grande lá dentro e a cabeça lá no mundo. E depois, no fim, lógico, né, entrava na fila e até se alguém tentasse atrapalhar eu na fila ali, eu até brigava pela minha posição na fila, do passe, como eu vi muito. Então, a hora que você resolve não só ficar dependendo de que alguém movimente essa energia para você, e você tente compreender essa energia, você já não necessita mais entrar na fila do passe. E se entra, já entra com educação, que já é um começo para que aquela energia fique com você. E lógico, até as casas espíritas vieram fazendo algumas mudanças, né? Para que as pessoas que participassem também compreendessem que eles poderiam. Então, foi para o passe coletivo, e boa parte das casas hoje, como a nossa, já não trabalham nem com o passe coletivo, nem com o passe individual. Na verdade, lógico, existe por necessidade. Mas quando a pessoa compreende uma palestra bem feita, de 1 hora, ele sabe que ele está sendo assistido nas suas necessidades. Ele tem essa fé, que ali existem seres que estão suprindo algumas situações deficientes em nosso mundo. Que não precise alguém no mesmo nível energético meu, ou muitas vezes até menos que a gente, tente suprir algo em mim. Então, hoje as casas já estão tendo essa compreensão. As que não estão perdendo as oportunidades. E uma coisa que você falou e eu achei interessante é essa questão de suprir necessidades. Porque se a gente aprender que nós temos um médico interno e ao mesmo tempo nós temos condições de acessar o campo da vontade, porque aonde ele está, assim, tudo aquilo que a gente vivenciou do átomo e que estamos indo para o anjo, porque é o seguinte, nós temos condições de regenerar o nosso corpo. Basta a gente olhar o processo de divisão celular que é feito quando a gente, por exemplo, machuca o nosso braço, automaticamente as nossas células se regeneram ali. Ou até mesmo, por exemplo, enquanto a gente dorme, o nosso corpo é remodelado, mas isso de acordo com aquilo que de acordo com a nossa proposta. Então, daqui a pouco as casas espíritas, elas vão deixar de ser apenas hospitais para virar escola e lar de amor, porque assim eu posso, vamos dizer assim, expandir a minha consciência. Inclusive, Sebastião falou isso uma vez num seminário que eu achei interessante. Eu perguntaria uma coisa. Esse querer saber e amar poderia dizer que são as inteligências intelectiva, emotiva e espiritual? Poder
Até que podemos. Antes, paz profunda a todos. Que Deus nos abençoe nesse instante divino e nos faça sempre instrumentos da sua doce e amorável paz. Nós podemos até pensar assim, mas questionados pelo Alexandre Marques, sintetizamos assim à luz da nossa intuição inspirativa. O querer é o seu propósito, a nossa pauta de trabalho, o que eu quero construir. O saber são as informações que eu preciso do conhecimento das forças que vou usar, das leis, para que eu possa concretizar o que pretendo. E o amar é a ação em si, a concretização ante o saber operante, antes, mediante a pauta inicialmente colocada em evidência. Mas eu gostaria, se me permitirem, neste momento, que para nós é único, porque o tempo, se observarmos um relógio de pêndulo, o pêndulo não vai e volta, ele só vai. Porque quando nós pensamos que ele está voltando, ele está em outro tempo, indo noutra direção. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E a pergunta crucial: o que é a alma? Para Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, da obra da qual extraímos o que consta nessa pauta, a alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. Hoje ele diria: a alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Isso foi a visão dele à época. Só que na época ele tinha a alma como o espírito. Não é o que entendemos hoje de alma e espírito. A alma era esse todo. Então, o espírito é uma emanação, uma partícula do absoluto. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. No glossário do segundo livro, aprimorando o que consta no primeiro, colocamos assim: quando falamos da alma em si. Até porque colocamos várias almas. Não foi só a alma em si. Falamos alma, alma espiritual, alma intelectual, alma instintiva, alma vital e etc. Mas vamos ficar na alma em si. O espírito é uma irradiação do grande, ou melhor, o espírito é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Isso está inspirado em Leon Denis. E a alma é uma emanação do espírito. É a mínima parte encarnada ou em atividade na matéria em busca do domínio e da sublimação dos universos físico, perispiritual e mental. Isso já é Miramês. É um ponto de autoconsciência pura, a consciência da personalidade. Isso é Joana de Ângeles. E quando Joana fala que é um ponto de autoconsciência pura, é a informação que o espírito tem para solucionar a pauta em foco. Não é apenas o querer, é o saber. Então ela sabe, entre aspas, a que veio ou não. Lamentavelmente, não. Porque se é um ponto de autoconsciência pura, assemelha-se a uma semente. A semente não sabe que pode ser uma árvore.
ela será conduzida pelos elementais responsáveis, embora tendo todo o potencial para ser, sozinha ela não sabe ser. Por isso que a personalidade, o ser humano, é um ser de dupla natureza. Pelos veículos de expressão da mente ao físico, ele vive mais a vida animal. E o que se expressa por esses veículos na vida transitória, nas ilusões do gozo, do prazer, do poder temporal, é o que nós chamamos a parte ego ou egóica. Quando nós falamos ego, ele é o pai do egoísmo e também do orgulho. Quando nós falamos da segunda natureza, a alma espiritual ou a natureza espiritual do ser, nós estamos falando do self. O que esta alma, no curso de sua encarnação, promove segundo o que está no seu íntimo, pelas vias intuitivas, ela está construindo o altruísmo, a humildade. Com o altruísmo, ela transforma o que nós chamamos de egoísmo e, com isso, sublima a parte ego e a transforma em self. Sendo o egoísmo filho do orgulho, a sequência é trabalhar o seu pai, transformando o orgulho em humildade. Tendo o dever como lei da vida, e o dever paira sobre todas as virtudes, e ele exige que na prática seja vivenciada ou exercitada todas as virtudes, por ser a humildade o alicerce essencial de todas elas, então o dever nos convoca a executar todas as virtudes. Então, quando falamos de alma, inicialmente é um ponto de autoconsciência pura. Ela traz em si todos os potenciais. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer. Depois ela precisa fazer eclodir, que é o que Leon Denis nos ensina. Aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. Tudo que a alma vai precisar é aprender a ler o que ela já trouxe escrito na sua própria consciência, toda a pauta de trabalho a ser executada. Via de regra, ou normalmente, no que está fora, nos livros do entorno, eles só vão criar ambiências ou meios para que eu possa viajar ao encontro desse livro oculto em mim. Normalmente eu não acho as informações nos livros externos para aquilo que realmente eu vim fazer. Por isso que todo o propósito do despertar da consciência é que cada ser, após o autoconhecimento, saber do que é constituído e simultaneamente de onde veio, como veio, por que está aqui, qual o real objetivo da vida, por que existo de fato, para onde vou e como vou. E a partir do autodescobrimento, eu começo a entender o mecanismo de tudo isso. Porque se eu já sei do que eu sou constituído, e eu tenho ciência do meu existir e a consciência do real objetivo de minha existência, então agora, o autodescobrimento, eu vou saber fazer acontecer. Só que saber não é fazer. E na terceira etapa, que é auto-amor, agora eu faço acontecer. Então, querer, autoconhecimento. Saber, autodescobrimento. Amar, o que nós chamamos de auto-amor. Nesse sentido, fica fácil, porque na mente, e eu tenho a mente em meu favor, e a mente é uma emanação do espírito, do qual eu sou uma fração. Então, ela está mais para o espírito do que para mim. Na mente,
a meu serviço tem 4 departamentos, segundo Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. A inteligência e, segundo a inteligência que possuo, o poder imaginativo. A memória e o desejo. Só que o que está na mente a meu serviço é o que eu construí, não o que o Espírito construiu para mim. Salvo se eu quero viver o que ele ditar, e aí eu vou entrar no processo que eu chamo, ou que nós chamamos de oração. E a oração vai iniciar a partir do que eu tenho como conhecimento. E graças ao conhecimento que possuo daquilo que pretendo, eu vou imaginar. Ninguém consegue imaginar o que não conhece. E a partir do momento que eu coloco o conhecimento em ação pelo poder imaginativo, eu aciono os desejos que são considerados para Emmanuel uma alavanca que vai mover os sentimentos que eu quero reformular ou ressignificar. E a oração, segundo Emmanuel, vai nascer das potências da alma. Se todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Se a base essencial de todas as virtudes é a humildade, se o dever recomenda, como lei da vida, que as vivenciemos, ou as exercitemos, agora eu começo a oração que vai nascer das potências da alma, inicialmente na feição de simples desejos. Só que mesmo sendo simples, os desejos, para André Luiz, na obra Sinal Verde, no capítulo Desejos, no de número 24, o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Então, é um ser que está nascendo das potências da alma, o que nós chamamos de oração. E esta alavanca vai mover emoções e sentimentos do chakra cardíaco para o chakra frontal. E quando chega na mente, no contato com a inteligência, poder imaginativo, antes de começar tudo isso, eu consultei as minhas memórias para ver o que eu poderia fazer para acrescentar no já conquistado. O que antes saiu como desejo, agora retorna como pensamento, a minha força de atração, o meu poder criador, a minha capacidade criativa. E não é só isso. Em Evolução em 2 Mundos, André Luiz narra que este fluido vivo que eu vou usar para dar forma é o meu próprio pensamento. E em Mecanismo da Mediunidade, ele lembra-nos: queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Então, agora eu tenho uma noção mais aproximada do que é uma alma. E quando essa alma deseja autorrealizar-se, viver conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, amando a Deus acima das criaturas, ou mais do que as criaturas, e amando as criaturas mais do que a si mesmo. Porque consciente do seu existir, do real objetivo de sua existência, tudo o que fizermos a um dos seres mais pequeninos que existir na criação, e o mais pequenino que eu conheço, é a alma na origem da vida, como espírito, princípio inteligente, é ao Cristo que eu estou fazendo, ou a mim mesmo, no caso de ser uma fração do meu próprio espírito. Porque tudo que eu fizer de bom e de belo para o entorno, proporcionalmente, antes de acontecer no entorno, já aconteceu no interno. E se eu lembrar de Dias da Cruz, toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo, na própria alma. Então, quando a alma tem esse querer,
que a finalização é o fazer. Quando ela adquire consciência e tem a ciência, conhece as forças e as leis que ela vai colocar em movimento. Porque ela não consegue expressar o mais discreto pensamento sem interagir com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ninguém consegue interagir sem permutar valores. E ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Por isso que a vida cria o cenário no entorno para a expressão do interno. E nós só podemos ver no entorno o que eu possuo no interno. Se por um vacilo qualquer eu fizer uma crítica do entorno, eu estou criticando não o entorno, eu estou criticando o Criador do entorno, que é Deus, a suprema sabedoria, a perfeição absoluta, da qual somos uma emanação, uma partícula. E às vezes estou falando que ele não está presente, sendo que ele é onipresente, ele está em tudo. E às vezes reclamamos que ele não fez, ele esqueceu. Como que ele pode, se ele é a suprema onipotência? E tudo acontece conforme o prévio planejamento, a suprema sabedoria, o querer absoluto. Na onipresença é o fazer. Na onipotência seria o que nós chamamos de correção, que só está mais exatamente conectada com nós outros, que desconhecemos, via de regra, ou comumente desconhecemos, aquilo que colocamos em movimento. Porque quando queremos ressignificar o que nós chamamos de comportamento, ou da nossa subconsciência, ou do subconsciente, que está logo à frente da minha mente, quando eu penso, não tem como eu pensar sem atravessar o que nós chamamos de subconsciente. E ao passar por esse subconsciente com a ação dos meus desejos, que se transformou em pensamentos, a minha força criadora, à luz da minha inteligência, do meu poder imaginativo baseado em minhas memórias, eu vou acrescentar mais um ponto no meu conto. Se há ressignificação de um comportamento infeliz, eu preciso tornar esse comportamento mais nobre e feliz. Para que isso aconteça, o querer é apenas o start. O meu real querer. Eu coloco em ação a minha vontade, que de dentro para fora, a vontade representando o self, se eu criar a ambiência de humildade, para que esse self me conduza, porque já não sou mais eu quem vive. Se eu quero exercitar a humildade e com ela todas as virtudes, porque ela é a base essencial de todas, e eu crio a ambiência ante o meu querer, por me faltar o saber, eu apenas me disponho ante o querer. E as intuições vão florescer a partir do self, da vontade ou do Cristo interior, que gerencia a própria mente, que vão achegar-se na mente como pensamentos, conforme Miramês. E se eu lembrar de seres como... Vou citar 2 desses seres que assombraram suas épocas em meio à humanidade. Manly Hall, nós somos deuses dos átomos que nos compõem, mas também somos átomos dos deuses que compõem o universo.
Como Kardec nos lembrou na Revista Espírita e consta em nosso livro, na página 39, a segunda citação, nós estamos dentro de outros seres. Inicialmente estamos dentro do nosso espírito, mas o nosso espírito está dentro de seres maiores do que ele. E antes de Manley dizer tal coisa, nós percebemos que um outro ser também disse algo, e nós chamamos de Nelson Moraes. E ele diz que Deus cria os átomos. E os átomos suscitam-se ou transformam-se em homens. E os homens se transformam em anjos. Veja, Deus cria incessantemente os átomos. Com eles estrutura os universos. Dos universos suscita os homens, e os homens se transformam em arcanjos que constroem universos. E Joana de Ângeles: Deus prossegue criando sem cessar. Não cessa, porém, no bípede pensante, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo. Antes, alma. E agora, espírito. Antes, uma fração. E agora, o todo. Que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa, ser um com Cristo, ser um com o Supremo Arquiteto. Então, diante dessas realidades, conforme comecei a citar no Evangelho segundo o Espiritismo, a autorrealização, eu não penso em mim. Eu sirvo pelo prazer de ser útil. Ou, conforme Emmanuel Miramês, servir sempre, sempre servir, pelo prazer de ser útil. E quando aparentemente esquecemos de nós, para auxiliar o que tem mais dificuldade, aí nós crescemos um tanto mais. Principalmente quando Jesus nos recomenda: ore pelos que vos perseguem e caluniam. Ame quem te odeia, faça o bem a quem lhe deseja o mal. Aí é praticamente um salto quântico. E quando assim agimos, fazendo a outrem o que gostaríamos que nos fosse feito, chegamos a um processo, ao último estágio para a alma humana, que é a sua iluminação, a caridade para consigo mesma. Iluminar-se na ação. O que antes era sombra, sinônimo de ego, agora transformou em luz, no self, a luz da consciência individual. E agora já não sou mais eu, a alma, quem vive. É o Cristo, o self, que vive em mim, do qual eu faço parte e no qual existo e também o qual ajudei a construir, a expandir, a iluminar por minha vez. Para o momento, é isso. Uma pequena trajetória do Sebastião aí, identifica todinho entre querer, saber e amar. Sebastião, eu tenho uma pergunta. Você fala no servir que a caridade é a sublimação da personalidade. Assim, muitas das vezes ainda, pelo nosso trajeto, a gente acha que ainda caridade é a beneficência, é o dar coisas. Como fazer esta distinção? E assim, quer dizer, claro, é através do exemplo que a gente vai fazer isso. Então, como mostrar essa diferença? Porque, às vezes, assim, eu estou dando roupa e estou fazendo a caridade. Eu estou dando o peixe,
né? E como o Luiz falou, né? Até então eu estava na fila do passe, reunião mediúnica, e assim, como fazer esse processo de transição? Então vamos lá. Quando Kardec sintetiza, a caridade é a alma do Espiritismo. E para Kardec, o Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no espaço, ele está no ar, ele está por toda parte. Porque é o cristianismo redivivo, é o Evangelho como força, vitalidade e vida. E fora da caridade não há salvação. Só que em Viagem Espírita de 1862, ele sintetiza que a caridade é a sublimação da personalidade. Antes pensarmos que dar coisas era caridade, até aprendermos que isso é assistencialismo. E às vezes mantemos na miséria quem necessita de tal coisa. Quando percebemos que caridade não é isso, para Emmanuel é autossublimação, para Joana de Anjos é autoiluminação. É o que nós chamamos de salvação de si mesmo, de salvarmos-nos de nossos próprios tormentos, ou iluminar o que nos enlaça, nos aprisiona e nos tortura na maioria das vezes. Quando o Espírito Carlos, em Gotas de Paz, Joana de Ângeles está na obra Em Busca da Verdade e da Informação. Ele narra a beneficência, porque Kardec dividiu inicialmente como beneficência e benevolência. Deixou, entre aspas, de lado a beneficência, porque nem todos tinham os valores para fazer a beneficência, mas todos teriam oportunidades de exercitar a caridade espiritual, que é a benevolência. E começa quando ele próprio interroga ao Espírito de Verdade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. O verdadeiro sentido. Benevolência com todos. O que é benevolência? É promover o ser. Contribuir para que ele encontre em si as informações, as respostas claras que já está nele e aprenda a caminhar com as próprias luzes. Indulgência para com as falhas dos outros. Não me interessa os estágios dos outros. Interessa a mim exercitar a indulgência, ou seja, criar uma ambiência para atraí-los ao meu festim. E quando eles chegar próximo de mim, não terá julgamentos, serão acalmados com a ternura com a qual vou acolhê-los. E depois serão reerguidos com o exemplo que eu vou mergulhar nas suas próprias consciências. E quando eu mergulho nesse terceiro estágio da indulgência, eu levo a criatura ao arrependimento. Aí eu lembro do Carlos, a verdadeira ou a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa. O faminto a ganhar o próprio pão. O sedento a buscar sua própria água. O enfermo a curar a si mesmo. E nesse momento da indulgência, eu desperto a criatura para isso e ela deseja mudar o roteiro, que chama de arrependimento. O segundo estágio do arrependimento é o tormento, porque ele toma consciência, aí a consciência torturada, a consciência de culpa. Dói, que é uma beleza. E o terceiro é o desejo de mudança. Só que o perdão só vai até o desejo de mudança. E quem cria a ambiência, a concessão, é o anjo da misericórdia. Misericórdia é concessão. Está aqui um novo processo de vida, uma nova pauta, um novo recomeço. Recomece sem se punir, sem se culpar, conforme Joana nos ensina. Aprendemos como não fazer. E essa é a diferença. Nós temos um item inteiro no 9º capítulo da segunda obra, dever e caridade.
E nós vamos perceber isso. Que caridade, após iluminar-se ou iluminando-se na ação, faz luz para os outros também. Ilumina o outro, por sua vez. Então, é libertar da miséria moral, material ou espiritual o ser que está à nossa frente. Ou fazer por ele o que faria Jesus se estivesse em meu lugar. E eu não lembro, até onde me consta, nenhuma obra assistencial de Allan Kardec. Se alguém me mostrar, até onde me consta, ele fez um livro, eu esqueço o nome do livro que fala lá para ajudar alguém, onde colheu, hoje é o que chama de dar vaquinha aí na internet, para ajudar uma pessoa que estava em situação difícil, para dar um impulso naquele... Só isso que está na obra de Kardec. Não tem assistencialismo no Espiritismo, para manter alguém na miséria. Agora, a Casa Espírita é uma escola que estuda o Espiritismo para iluminar consciências com o saber, para que elas se libertem pelo reto viver. Isso é a verdadeira caridade. Você convoca a pessoa para que ela tenha esse querer, depois propicia a ela o saber, o amar é com ela. O fazer é o mérito da própria criatura. Então quer dizer que eu, como pessoa, vendo essa situação, eu mostrando a ela, mergulhando na consciência dela, né, trabalhando exatamente esse processo, sendo caridosa com essa pessoa, assistencialista, mostro para ela e para ela também se transformar. Isso não quer dizer que ela vai se transformar de uma hora para outra, porque vão ser estímulos, como você fala. Então ela vai ter que fazer o mesmo caminho que eu fiz para ela poder se conscientizar de que a verdadeira caridade não é a beneficência, e sim a benevolência, porque uma vez eu me lembro disso, porque a indulgência e o perdão, ela vai se tornar somente a benevolência. Então veja um detalhe, o assistencialismo, quando eu coloco a mão no meu bolso, ele é nobre, eu estou exercitando o desapego, desde que eu faça sem esperar contraponto, porque senão é um negócio fraudulento, conforme fala a Joana. Eu estou doando alguma coisa que não é minha, porque o dinheiro não é meu. Eu tenho um casal de amigos que nós já estamos na terceira vivência, e todo ano é o dinheiro o problema. E não é o dinheiro. Eu tenho certeza que não é o dinheiro. Alguma coisa que eles estão fugindo das informações dessas vivências. Porque é vivência. Então não adianta falar que é o dinheiro. O dinheiro não nos pertence. Mas se eu quero fazer alguma coisa real, ele chega. Eu tenho experiência disso. Não consigo fazer muita coisa, mas quando eu decido fazer alguma coisa para a libertação de consciências aprisionadas, o recurso, o monetário, vem. Porque depende do meu propósito. Não sei se estou me fazendo entender. Então, o assistencialismo, quando eu faço a chamada caridade material com os meus recursos, como Emmanuel fala, dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, ensinar o outro a ganhar o próprio pão é caridade. Dar o pano, o que sobra do meu armário, é dever. Agora, vestir o nu com novas ideias à luz dos meus exemplos pessoais, isso é caridade. E ele tem várias outras situações que ele vai nos mostrando essa realidade. Então, não estamos desmerecendo. Se alguém quiser continuar fazendo caridade com chapéu alheio, como nós fizemos vários anos, pedir para os outros e depois eu quero que o mérito seja meu. Porque eu vou dividir a sopa que eu não paguei os legumes, que outras pessoas fizeram, e eu quero a gratidão do assistido para mim. Eu falo porque eu já fiz isso. Agora, se mesmo que eu consegui tudo com o suor do meu trabalho, mesmo assim eu não tenho direito. Porque quando Emmanuel nos convoca com questionamentos, se está indo para a caridade, qual o estoque dos seus sentimentos?
Porque caridade é dar do que você possui, não do que você detém. O que você detém, você está fazendo outra coisa, dever. Agora, a caridade, você vai doar do que você possui, do que é seu, paciência, compaixão, ternura, tudo isso. Eu entendi, mas não sei ainda explicar o que eu entendi. Eu compreendo. Isso já é muito nobre. Porque entre o nosso entendimento íntimo, e eu tenho muita dificuldade ainda com isso. É como Santo Agostinho. Se você não me perguntar o que é Deus, eu sei. Mas se você me perguntar, eu não sei, porque eu não vou ter palavras, a didática, para saber explicar o que eu entendi. E o que mais importa é se houve um entendimento íntimo, essa vivência íntima. Quanto você saber explicar o que você entendeu, o tempo vai dizer ou vai nos dar a métrica para a gente desenvolver essa pauta. Obrigada. É exatamente isso que eu entendi. Essas suas palavras clareou bastante o sentimento, o meu sentimento. Obrigado. Se nós mantivermos as pessoas no hábito caritativo, nós não vamos prepará-la para a vida. Muitas das vezes ela se coloca na subjugação das pessoas porque não tem o seu equilíbrio próprio. Ele vai além da manutenção material. Ele entra na manutenção espiritual, que ela fica à mercê das tempestades. Ponto. Exatamente isso. Veja o que Leon Denis falou há mais de um século em se tratando da educação. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida. Então, a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos possibilita alcançar uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Ele gostaria que uma educação tivesse essas pautas há mais de um século. Aí nós vemos hoje no nosso meio acadêmico mais desajudando do que ajudando a iluminar a inteligência dos que buscam o conhecimento de fato. Mas a educação do futuro é essa, né, Sebastião? Menos foi do passado, que era o desejo dele. E lá no passado era assim. Com Pestalozzi era assim. Na época de Leon Denis, que não teve acesso ao meio acadêmico, que ele mergulhou e aprendeu a ler o livro em si e o livro na natureza, né? Para ele foi assim. Mas nos dias atuais está um pouco desvirtuado. Nós precisamos urgentemente trazer para o prumo a educação do ser, a educação do espírito, da alma, sem rótulos, sem cercas, sem cerceamentos.
Então, preparar o ser para a vida. Tanto que, na época, segundo ele, um professor perdeu seu filho. E ele foi buscar respostas aos filósofos, colegas, que ao invés de esclarecê-lo quanto à vida, deixou ele mais perturbadinho do que já estava, sem respostas. E ele gostaria que dessemos essas respostas, a certeza do prosseguir, a certeza do antes. Se estamos aqui com situações X ou Y, houve um plantio. Hoje está havendo uma colheita. Ou houve um propósito de passar por uma situação, porque para Joana de Ângeles existem também expiações aparentes. Pessoas que já nascem com HIV, com câncer, com doenças cardíacas, cegos, surdos, mudos, aleijados, deformados, e vieram lecionar amor para os enfraquecidos na luta, para os que estão querendo desistir de tudo. O que eu sei é que essa educação, tanto que nós colocamos um item no novo livro, não faz parte de nenhum capítulo. Educação integral. Começamos com Joana de Ângeles e fomos acrescentando, pelo menos para começar esse chamamento, para pelo menos relembrarmos a época de Pestalozzi, que mergulhava na essência consciencial do aluno e trazia à tona o patrimônio que ele trouxe para viver aquela vida. Para saber a que veio. Que foi o caso de Allan Kardec e outros que participaram do Instituto Pestalozzi lá em Yverdon. Estava pensando aqui em relação ao querer, e até o Sebastião comentou a respeito da educação, né? Eu penso hoje que tudo aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós falamos, né? Passou pelo pensamento, pelo saber, né? Pelo querer, o saber, e hoje eu vejo que está caminhando para o amar, né? Mas é interessante que aí é uma pergunta e ao mesmo tempo meio que pergunta-resposta, não sei se eu pergunto e às vezes vem alguma resposta, mas assim, a questão do querer, saber e amar é algo manifesto e tem origem e manifestação na consciência, ou depende muito do inconsciente? Porque eu penso assim, eu quero, vou falar até o exemplo da educação, né? Eu quero atuar de uma forma melhor, caminhando nesse processo, né? Entre o querer, saber e o amar, na verdade não entre, mas evoluindo nesse contexto, só que parece, o que percebemos aqui, é que muitas vezes há um querer consciente, mas parece que é algo por trás, que é inconsciente, não sei se seria exatamente isso, mas parece que é inconsciente, e que não é que bloqueia, mas que parece que uma força que puxa para, olha, não, você tem que fazer daquele jeito, tal como o meio cobra, tal como o meio nos solicita. Então, esse querer saber e amar, ele é um processo totalmente consciente, ele acontece na consciência, ou ele vem de forma inconsciente? Porque às vezes eu quero algo conscientemente, porém, inconscientemente, não é bem aquilo, né? Essa força do inconsciente atua mais do que a da consciência. Como que ficaria isso, né? Como lidar com isso, né? A pergunta que eu faço para mim, né? Isso. Vamos começar hoje, a gente continua a resposta amanhã, e nós vamos fazer um trajeto somente com imagens, e num dado momento nós vamos ver o processo desse inconsciente atuando no consciente. Como nós vimos nas aulas com Joana de Ângeles, o inconsciente comanda mais a consciência do que ela própria, e às vezes a subconsciência. A subconsciência influenciada pelo meio, porque é o nosso comportamento. E se abriu espaços, o inconsciente também chega.
Porque o que nós estamos falando de consciência desperta é a alma como centro da personalidade, como centro da consciência individual. Ela quer obedecer o self, mas às vezes ela quer se livrar do ego. E aí não dá. E Joana fala, a sombra é fundamental. Ou seja, as forças vitalizadoras são fundamentais porque são elas que vão transformar-se nos instintos, na subconsciência. Os instintos são essenciais porque são eles que vão transmutar-se nas sensações. As sensações são divinas, porque são elas que vão dar origem às emoções. Estas aos sentimentos, estes aos pensamentos e assim sucessivamente. Então, quando estamos atentos e fazemos um propósito de vida nova, de uma mudança, e esses seres vão chegar no cenário para a mudança, só que o comportamento deles é avesso à mudança. E você, como professora, às vezes o aluno quer entender a sua matéria, ele só não sabe se comportar na sua aula. Ele não teve essa educação, às vezes, em casa. Ele não sabe respeitar as ambiências. Ele veio interessado pelo seu conteúdo. E se tivermos paciência de acolhê-los, esses alunos, vindo do nosso inconsciente, ou você com seus alunos de fato, daqui a pouco eles vão estar super disciplinados, se comportando como tais. Porque quando colocamos em pauta o desejo real de querer, que é muito diferente do que o desejo. Desejo real vem de algo sublime, que Leon Denis chama de consciência subliminal, ou simplesmente o que há de mais sublime em nós. Então, eu coloco isso como pauta. Isso atrai, é como você imaginar a luz atraindo as mariposas. Ou algo nobre, como um peixe, atraindo moscas. E se tivermos paciência de acolher com ternura e dialogar nesse diálogo terno, eu vou mergulhar o meu psiquismo nesses elementos do inconsciente e do subconsciente e interagindo com o entorno. Da minha real intenção, que não é expulsá-los, não é livrar-me deles, não vou matá-los, eu quero ressignificá-los. Cada um por sua vez, de acordo com essa pauta ascendente. Então, quanto mais temos consciência disso, mais rápido isso se dá. Mas quanto mais ignoramos, às vezes a presença deles, como nós vemos muito na psicologia, às vezes nós vemos seres acusar a mente, como nós dissemos no estudo de domingo passado pela manhã com a Adriana Rochas, e vamos continuar amanhã, a partir das 10 horas. Então, eu disse não. E o cérebro não lê o não. Não quero ficar nervoso. Os elementos responsáveis pela fúria vêm à tona. E o que você quer, então? Eu não falo o que quero e eles continuam fazendo a mesma coisa. Se eu digo que não quero isso, basta eu dizer o que quero ou diretamente dizer o que quero. E às vezes acusam a mente dos nossos tormentos. E eu falo com certeza. Eu estou aqui diante de um computador onde o chipset é considerado a mente do computador. A CPU, a consciência do computador. O HD, o perispírito do computador. Nós vamos guardar as memórias. Vou gravando. É o chipset que vai dizer à placa-mãe, que é toda a estrutura de expressão, que numa porta X tem um elemento que ele desconhece, que precisa de um médium, para que ele reconheça que é uma impressora, que é um scanner, isso ou aquilo.
Aí chega um personagem chamado Drive. Então, o Drive vai fazer com que a placa-mãe, mediante o chipset que avisou que tinha fulano, mas não tinha como a placa-mãe comunicar-se com ele. Agora, graças ao Drive, que foi nomeado pela mente, com seus departamentos, chega o Drive e agora a placa-mãe comunica. Comunicou, e daí? Reconheço que você existe. Agora, o que nós dois juntos vamos fazer? Nós podemos imprimir, mas quem é que vai nos comandar? Nós dois. Um software. Agora, é o software que vai controlar, fazer acontecer a produção. Vamos falar que a mente, que é um hardware divino, que é ela que é a responsável, não é. É o software. É a minha intenção. Então, a inteligência que lá existe vai depender da minha intenção. O meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa, minhas memórias, os meus desejos, depende da minha intenção, o que eu quero fazer deles. A mente é o laboratório no qual eles existem. A inteligência, o poder imaginativo, a memória, os desejos. E com eles eu vou criar a capacidade para a ação, a capacidade criativa, que é o pensamento. E a partir daí fazer acontecer. Mas a mente em si não é responsável por coisa alguma. E mesmo o pensamento pode ter sido eu mesmo que o criei ou abrir espaço para que ele entrasse. É como um vírus que entra no computador. Então, se eu não tenho um antivírus, que seria um pensamento nobre, abrir uma brecha, o que não é nobre entra. Para que vocês tenham uma ideia, não lembrem toda a história de informática, que já vai quase para 30 anos, nunca um vírus adentrou num celular, num computador, em coisa alguma que nós operamos que teria espaço para suas ações. Graças ao amor que temos, né, e com a maneira que operamos para fazer isso acontecer. Por isso, o inconsciente está lá os nossos tormentos, as nossas realidades conquistadas e não promovidas. A nossa sombra é fundamental. A metade do caminho, às vezes, percorrido. Só que eu preciso saber o que é isso e criar a ambiência para transformar isso. Do contrário, eu vou jogar isso para as pessoas, para o meio, para as coisas e culpar a todos, sem assumir a minha responsabilidade. Porque a vida no entorno vai criar a situação para que haja eclosão. Quer seja do subconsciente, quer seja do inconsciente. Ou criar a ambiência e eu vou escolher. Eu quero que isso faça parte da minha vida, que pode vir do entorno. Aí eu vou incorporar. E a partir dali, repetir a pauta consciente ou como um papagaio de pirata. É o seguinte, Sebastião, o que eu percebi é que depende da nossa expertise para poder assimilar esses seres. E uma coisa que eu achei muito interessante na quinta-feira é você falar da luta que o self e o ego ele faz em relação à própria alma. Ou seja, ele vai buscar, vamos dizer assim, a conquista do self é abraçar a alma que ainda está buscando a parte do inconsciente, as paixões, os vícios. E talvez seja essa a dificuldade, justamente por causa da nossa cultura, que não tem essa cultura do conhecimento, do autoconhecimento. Aí, quando você percebe Joana de Anjos falando, há uma luta entre o self e o ego pelo domínio da personalidade. Quando poderia ser a união, que é todo o processo de ensinamento dela, a união dos dois pela iluminação da personalidade, que é a união dos eus. O ego transformando-se em self, o joio transformando-se em trigo, e depois transformando todas as demais situações, né, ofertadas pela terra, o ar, a água e luz, em partes integrantes das suas realidades. Por isso, é essa expertise, esse conhecimento que vai facilitar a promoção e a unificação de tudo isso. E uma coisa que você falou que é em relação, está no livro,
no primeiro livro, é a transformação da vontade da alma na força de vontade, que seria a vontade do espírito, né? O desejo para se transformar em força de vontade e se transformar, se igualar, se frequenciar a vontade do espírito. Isso é simples, basta você abrir mão da sua vontade. Eu quero fazer a sua, Senhor de minha vida, Cristo interior, ou Deus interior. Basta você silenciar os seus desejos, eu quero expressar os vossos, só que eu tenho que criar a minha. Humildade? Humildade é a primeira pauta. Primeiro, eu aumentei um item no meu quarteto lá. Verdade. Então, verdade. Eu quero a verdade. Como eu devo me comportar? Honestidade. Aí, humildade. Reconheço o tamanho da minha ignorância. E sinceridade, eu é que quero ser capacitado para fazer a coisa. E depois, fidelidade na aplicação dos recursos. Ô, Sebastião, eu verifico que em tudo é um ciclo. Isso tudo que nós estamos aprendendo faz parte, vamos dizer assim, de um aprendizado para a própria vida. Se você vê em torno, é tudo a mesma coisa. Você falou em vez passada que o Sol cria os seus planetas, o Espírito cria a sua autoconsciência pura. E assim nós vamos caminhando para fazer um departamento onde vai dirigir e comandar para que exista uma retidão para a criação dos anjos, dos arcanjos e assim vai. Poderia dizer com uma palavra, eureka, ou como fala o Alexandre, bingo. Sebastião, faz então o fechamento. E a proposta na nosso próximo encontro, somente o querer. E com o querer virá uma visualização que nós chamamos de tela mental. Que se querer fazer convergir, colocar em ação todas as forças, toda a energia para o alvo que eu tenho que atingir, para aquilo que eu quero conquistar, eu vou aprender a fazer isso. E depois terminar com a visualização que nós chamamos de tela mental, mostrando esse querer, essa intenção. No segundo encontro, o saber. Se antes nós fizemos uma visualização com uma tela mental, usando a fotografia e telegrafia do pensamento, no segundo nós vamos começar um processo de reprogramação celular. E no terceiro, que é o amar, nós vamos viajar dentro dos chakras, do coronário ao Kundalini, do Kundalini ao coronário, que é fazendo acontecer. E hoje, cada um silencie, inspirem suavemente, intencionando o entusiasmo, o ânimo, tudo aquilo que possa possibilitar o estudo para que entendamos de fato o real querer, depois o profundo saber e o amar incondicional. Quando ele narra que o amor ilumina quem? O querer, o saber, a vontade, que é o querer, e a ciência. Além de iluminá-las, fecundas e centuplica-lhes os recursos. Porque o amor, de um lado, é força, a lei que a tudo governa, e do outro, a substância, a matéria-prima que a tudo gesta e nutre. Por isso, quando eu compreendo o que realmente vai ser o início da nossa aula sequente, se ele está falando que eu preciso conhecer a vontade e aprender a dirigi-la, o foco inicial, como foi o de hoje para a alma, vai ser para a vontade.
Estou dando uma dica. E depois, o que ela quer colocar em movimento. Eu vou discipliná-la para colocar em movimento o que eu pretendo. Depois o foco, o saber. Então nós vamos conversar com a deusa da sabedoria em nós. Quem assistiu o filme A Cabana, viu lá a representação de Deus, do Cristo, do Espírito Santo e depois o personagem conversando dentro dele próprio, porque tudo aquilo acontece dentro dele mesmo, com a sabedoria. E a essência do conhecimento, não apenas conquistado, mas nobremente discernido, a sabedoria. Se a inteligência me dá possibilidades para o conhecimento, o que eu vou fazer com o conhecimento é o que nós chamamos de sabedoria. E na ação, no amar, entender que amar o outro não é fazer por ele o que cabe a ele. É criar as condições para que ele queira, ele saiba e ele faça e se liberte por sua vez. Deus nos abençoe imensamente e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.